Se você já assistiu ao filme Um Sonho de Liberdade, você provavelmente tem uma ideia razoável do que realmente acontece nas prisões. Geralmente, existe uma hierarquia social dentro de cada instalação, onde aqueles na parte inferior sofrem abusos e são constantemente explorados. Estupro, assassinato e ataque são comuns entre os prisioneiros, bem como com os guardas. A corrupção torna o processo de justiça falho, permitindo que atrocidades ocorram sem consequências. Existem, é claro, prisões consideradas normais, mas também existem instalações de encarceramento que se assemelham aos lugares mais sombrios e desesperadores que se possa imaginar, verdadeiros buracos do inferno. Aqui estão as 10 mais perigosas prisões do mundo. Prisão Central de Bon Can, Bangkok. Localizada em Bangkok, Tailândia, a prisão foi apelidada de Bangkok Hilton. Construída entre 1927 e 1931, originalmente abrigava presos condenados a 25 anos de prisão perpétua e também aqueles que receberam a pena de morte. A história da prisão a torna uma das mais notórias do mundo. No passado, os presos eram forçados a usar algemas nas pernas durante os primeiros 3 meses, o que restringia sua mobilidade e era extremamente desconfortável. Aqueles condenados à morte eram obrigados a usar algemas nas pernas durante todo o período de sua prisão até a execução. Embora o uso de algemas tenha sido interrompido em 2013, relatos indicam que alguns prisioneiros famosos e violentos ainda são mantidos algemados. A prisão possui um sistema de classes, onde os prisioneiros recebem comida com base em sua posição na hierarquia. Todos os detentos recebem uma tigela de arroz e legumes diariamente, mas aqueles que desejam mais devem ter os meios para comprar. Como resultado, os prisioneiros mais ricos têm condições de vida muito melhores do que seus colegas mais pobres. Prisão do Golfinho Negro, Rússia. Localizada na Rússia, ocupando o 9º lugar, é conhecida por abrigar os criminosos mais brutais do país, incluindo serial killers, terroristas, estupradores, canibais e pedófilos. Na prisão do Golfinho Negro, os guardas russos movem os presos entre os prédios curvandos, segurando suas mãos algemadas atrás das costas e vendando seus olhos, para evitar que eles elaborem planos de fuga ou ataque aos funcionários da prisão. Os detentos têm permissão apenas para 90 minutos de exercício por dia, separados de outros períodos em que não são autorizados a deitar ou mesmo sentar em suas camas. Isso significa que eles ficam em vigília por 16 horas, o que contribui para a periculosidade da prisão do Golfinho Negro. Essas condições e práticas colocam a prisão do Golfinho Negro em 22º lugar na lista das 25 prisões mais perigosas do mundo. Prisão Baía de Guantánamo, Cuba. Localizado em Cuba, a Baía de Guantánamo tem sido alvo de amplas críticas devido à detenção de indivíduos, sem julgamento e à rotina de tortura imposta aos detidos. Há vários relatos de tentativas de suicídio, e suicídios por parte dos prisioneiros detidos na Baía de Guantánamo. Em protesto contra a detenção indefinida, muitos detidos na Baía de Guantánamo realizaram greves de fome, mas foram alimentados à força por meio de alimentação nasal e retal, o que representa outra violação dos direitos humanos. Prisão de Ciudad Barrios, El Salvador. Localizada em El Salvador, que abriga exclusivamente membros da gangue Mara Salvatrucha, mais conhecida como MS-13. Essa prisão é considerada uma das mais violentas do país, com a própria população carcerária exercendo o controle, composta por indivíduos extremamente perigosos com sangue frio, a ponto de até mesmo os funcionários da prisão evitarem qualquer interferência com eles. Os presos na prisão de Ciudad Barrios gerenciam suas próprias padarias e centros de saúde. Eles são fortemente tatuados com sinais distintivos de gangues e estão constantemente envolvidos em brigas, muitas das quais resultam em agressões fatais contra os menos afortunados. Prisão Nacional de Maracaibo, Venezuela. Localizada em Sabaneta, Venezuela, foi construída em 1856. É situada na cidade de Maracaibo, no estado de Zulia. A prisão ganhou notoriedade em 1994, quando ocorreu uma violenta briga entre gangues de prisioneiros, resultando em um incêndio de grandes proporções.
Mais de 100 pessoas perderam suas vidas nesse trágico evento. De acordo com relatos da Biblioteca Corajosa, a instalação foi originalmente projetada para acomodar até 800 pessoas. No entanto, em determinado momento, abrigou estimadamente entre 2.500 e 3.000 prisioneiros, de acordo com estimativas da Guarda Nacional e do Ministério da Justiça. Isso indica uma superlotação significativa da prisão. Uma preocupação adicional é que os prisioneiros muitas vezes são mantidos nas instalações por longos períodos, mesmo sem terem sido condenados. Embora os presos devam ter seus julgamentos realizados dentro de 8 meses após a prisão, alguns passam anos atrás das grades antes de terem seu dia no tribunal. Esses aspectos destacam os desafios e problemas enfrentados pela Prisão Nacional de Maracaibo, contribuindo para sua reputação como uma instalação penitenciária problemática e perigosa. La Modelo, Colômbia. Localizado em Bogotá, Colômbia, ocupa o 5º lugar na lista das prisões mais perigosas do mundo. A estrutura da prisão consiste em 2 alas distintas, a ala norte, que abriga os rebeldes, e a ala sul, que detém os partidários do governo de direita. O espaço entre essas alas é conhecido como campo de batalha, onde ocorrem confrontos violentos e assassinatos entre os detentos. Em março de 2020, a prisão foi palco de um motim desencadeado pelo medo da propagação da pandemia de Covid-19. Esse motim resultou em 23 mortes e 83 feridos, demonstrando a grave situação de violência e insegurança dentro da prisão. Prisão de Carendiru, Brasil. A prisão de Carendiru ganhou notoriedade devido à sua violação dos direitos humanos. Construída em 1890, no século XX ela se tornou extremamente superlotada, levando as próprias prisões a estabelecerem suas próprias regras e assumirem o controle de um pequeno número de guardas que trabalhavam lá. Em certo momento, a prisão abrigava 8.000 presos que frequentemente sofriam com desnutrição e falta de cuidados médicos adequados. Muitos deles possuíam doenças transmissíveis que se espalhavam pela população carcerária. Em 1992, ocorreu um motim na prisão, resultando na morte de 111 pessoas. A polícia militar interveio e matou até mesmo os presos que se renderam. Prisão de Mendoza, Argentina. Em 2015, o fotógrafo italiano Valerio Bispuri recebeu permissão para visitar o pavilhão 5 dessa prisão e documentar o que encontrou atrás das grades. No entanto, as autoridades só permitiram sua entrada depois que ele assinou documentos isentando-as de qualquer responsabilidade por sua segurança. Segundo relatos, o pavilhão 5 era conhecido por abrigar os criminosos mais perigosos do país. Os internos eram considerados tão perigosos que os guardas deixavam as refeições em locais específicos, longe dos prisioneiros, para proteger a si mesmos. As condições dentro da prisão eram desumanas, e os prisioneiros deixaram Bispuri sozinho durante sua visita, desejando que ele divulgasse fotos que mostrassem ao mundo quão terríveis eram as condições. O risco assumido pelo fotógrafo valeu a pena, pois o pavilhão 5 foi fechado pouco tempo depois que as imagens foram compartilhadas publicamente. Acampamento 22, Coreia do Norte. A Coreia do Norte é conhecida por seus campos de prisão, que abrigam centenas de milhares de presos. Esses campos têm sido comparados aos campos de concentração nazistas. Uma das principais preocupações é a falta de informações disponíveis sobre o que ocorre dentro desses campos, pois poucos fugitivos e ex-guardas foram capazes de revelar detalhes sobre as condições lá dentro. Estima-se que cerca de 200.000 cidadãos tenham desaparecido na Coreia do Norte e estejam supostamente vivendo nesses campos. O acampamento 22 é um dos maiores e mais aterrorizantes campos do país. Algumas fotografias aéreas e de satélite forneceram vislumbres desse campo de trabalho forçado e violações dos direitos humanos. O pesquisador David Hawke teve conversas com sobreviventes e ex-guardas, que relataram que uma pessoa que entra nesse centro de detenção provavelmente estará morta ou incapacitada dentro de 3 meses. Segundo relatos de ex-prisioneiros,
A vida dentro do acampamento 22 é tão brutal que uma média de 20 a 25% dos detentos morrem anualmente devido às terríveis condições de trabalho, tortura e falta de cuidados básicos. Prisão de Gitarama, Ruanda. Localizada em Ruanda, é considerada uma das prisões mais mortais do mundo. Embora tenha sido originalmente projetada para abrigar 600 detentos, atualmente acomoda de 6 a 7 mil prisioneiros. Segundo relatos da Z-News, a superlotação é tão extrema que as pessoas são obrigadas a ficar em pé na maior parte do tempo, devido à falta de espaço para sentar ou deitar. As condições dentro da prisão são extremamente precárias, levando a frequentes brigas mortais entre os prisioneiros. Há relatos de prisioneiros se alimentando dos corpos dos mortos para se manterem vivos. Supostamente, até 8 prisioneiros morrem diariamente na instalação. Além disso, muitos prisioneiros sofrem com gangrena, uma infecção bacteriana que causa a morte do tecido e pode levar à amputação dos dedos dos pés e de outras partes do corpo. Os prisioneiros também têm que lidar com o chão coberto de fezes, e o mau cheiro é tão intenso que pode ser sentido a uma distância de meio quilômetro, de acordo com o Sun Notícias de Quentin. A cada 8 prisioneiros detidos em Gitarama, um morre devido a doenças ou violência. Essas condições desumanas e a alta taxa de mortalidade tornam a prisão de Gitarama uma das prisões mais terríveis e perigosas do mundo. E aí? O que achou do conteúdo? Não se esqueça por favor de deixar o seu like e se não é inscrito, se inscrever, e nos encontramos no próximo vídeo.